Ora, a gente está diante de uma das maiores taxas do Tesouro IPCA+ dos últimos tempos. O título com vencimento mais curto rende IPCA mais 8,05 ao ano, sendo que recentemente essa taxa bateu IPCA mais 8,09, uma taxa muito alta. Para você ter uma noção, dentro dos títulos disponíveis no Tesouro Direto, esse é o maior patamar dos últimos tempos. E aí existem motivos específicos para que isso esteja acontecendo, e eu sei que tem várias perguntas que os investidores estão se fazendo, como por exemplo, por que essas taxas estão tão altas? Essas taxas podem subir? É a última oportunidade para conseguir algo assim? Vale a pena investir no Tesouro IPCA+? Se sim, para qual prazo? Realmente esse de 8% acima da inflação é o que mais rende? Enfim, nesse vídeo eu vou te trazer algumas respostas para essas perguntas. Se isso parecer interessante, deixa o dedo no like, comenta o que você achou. Se você quiser ter sua carteira analisada pela minha equipe, já passou de 300 mil, clica no primeiro link na descrição. E vamos começar te explicando um pouco mais do cenário atual. Recentemente, o Tesouro IPCA+ atingiu o maior juro real do ano. E nisso, os títulos de longo prazo, como IPCA+ 2040, IPCA+ 2050, também subiram bastante. E aqui é importante eu trazer uma explicação rápida sobre marcação a mercado. Quando a taxa de um título do Tesouro IPCA+ aumenta, o preço desse título cai. É como se você tivesse dois baldes de água conectados por um único cano. E aí quando sobe o volume de um balde, cai o volume do outro e vice-versa. É importante eu trazer isso porque além desse aumento das taxas, houve uma queda no preço desses títulos para quem já tinha eles na carteira. E o ponto é que se você mantiver esse título até o vencimento, é isso que ele vai render entre hoje e o vencimento das taxas que estão lá, marcadas a mercado. Como essas taxas são maiores do que as taxas que estavam logo antes, o preço tem que cair um pouco para que daqui em diante ele renda exatamente IPCA mais 8,05%, no caso é desse título vencendo em 2029. Agora, o que explica essa escalada? O primeiro ponto é uma aversão a risco global. Os investidores estão fugindo de ativos mais arriscados e buscando mais segurança. E embora títulos públicos sejam extremamente seguros em termos de risco de calote, a gente está falando num contexto macro global, os títulos mais seguros do mundo são títulos públicos norte-americanos. Então, quando aumenta tensões globais, quando aumenta um risco global, existe um movimento de flight to quality, né? Busca de voo para a qualidade. As pessoas levam dinheiro para onde é mais e mais seguro. O segundo ponto são as ameaças tarifárias do Trump, que geram, né, turbulências nesse mercado internacional. Contribuem, né, para esse cenário geopolítico um pouco mais instável, cenário macroeconômico mais instável. E o terceiro ponto é o nosso cenário doméstico. Eu estou falando da política fiscal brasileira. Haddad vai ter uma audiência no Senado para falar sobre o orçamento de 2026 e trazer medidas de compensação fiscal depois do arquivamento da MP 1303. E aí o ponto é que o fiscal nacional, ele importa muito. Por quê? Porque quanto maior for a dívida do país em relação ao PIB, menor for a sua capacidade de fechar um orçamento no azul, ou seja, de arrecadar mais do que gasta, mais arriscado torna-se investir em títulos daquele país. Quanto mais arriscado torna-se investir em títulos de um determinado país, o que tem que acontecer? O juro tem que subir para compensar esse risco. Quem me acompanha aqui, ele sabe, né, que eu costumo criticar o governo atual pelo excesso de gasto, pela gastança desenfreada, mesmo após tanto aumento de receita, mesmo após tanta criação de tributo, elevação de alíquotas de impostos. Uma coisa é minha opinião e outra coisa é o que está refletido no mercado. Nesse caso, corrobora a minha opinião. O dólar voltou a subir, os juros futuros avançaram, o Ibovespa recuou. Não à toa esse tipo de comentário aqui, dizendo que, olha, o Brasil é tesouro direto mesmo, é o país dos cientistas. Pô, galera, numa boa, não vejo vantagem de investir na bolsa aqui no Brasil. Eles voltaram a aparecer. Enfim, até aqui acho que está mais ou menos explicado porque as taxas estão onde estão, mas aí surgem novas perguntas como, vale a pena comprar títulos do IPCA+? Qual rende mais? O 2029, né? Então, vamos lá. Grosso modo, ignorando qual pode ser teu perfil de investidor, quais são teus objetivos, grosso modo, esse sim é um dos melhores aumentos em termos de taxas para a gente ter Tesouro IPCA+ em carteira. E sim, grosso modo, essa é uma classe de ativos boa de se ter em carteira. Bem melhor, do meu ponto de vista, do que uma taxa pós-fixada, né? Do que investir num Tesouro Selic da vida. E isso para um contexto de carteira de longo prazo. Segundo essa tabela aqui da Folha, nada rendeu mais do que os títulos do Tesouro IPCA+ mais longo. Nos últimos 10 anos, esses títulos com vencimento acima de 5 anos, né, medidos pelo índice IMAB 5+, superaram quase todos os outros investimentos. Perderam apenas para a Bolsa Norte-Americana, o S&P 500 e Nasdaq, mas ganhou de fundos imobiliários, dólar, ouro, Ibovespa, CDI, Selic, pré-fixado, etc. E se você comparar índices de
de mercado, como nesse gráfico aqui, com um retorno nominal do IPCA+. De fato, apenas Bolsa de Valores norte-americana nos últimos 12 anos superaram o IPCA mais 8% ao ano. Só que tem algumas pegadinhas aqui, que eu vou te explicar quais são elas. A primeira pegadinha é achar que o Tesouro IPCA+, é o que mais rende. E aí você pode pensar, porra, Ramiro, tu enlouqueceu? Tô vendo lá, IPCA mais 8,06 para esse vencimento aqui. E aí eu pego, sei lá, um 2040 é 7,44. É claro que esse aqui é o que mais rende. Nominalmente, sim, mas em termos líquidos, descontado o imposto de renda, não é bem assim, dependendo do cenário. Como assim? Vamos pegar e vamos comparar esses dois títulos, tá? Vamos comparar com a nossa calculadora de renda fixa aqui do Clube do Valor, onde eu posso comparar o IPCA mais 2029 com uma taxa de 8,06% ao ano acima da inflação. Vou projetar aqui uma inflação de 5,7% ao ano, que é mais ou menos parecido com a média. Se essa aqui for a inflação, significa que esse título vai render cerca de 14% ao ano na média. Vamos ver aqui que esse título vence daqui a mais ou menos 4 anos. Vamos arredondar para 4 anos, para fim de comparação. Botar aqui 4 anos, a alíquota de imposto de renda de 15%. A gente vai ter um retorno total de 70% nesse período. Tira o imposto de renda, sobra 59%, que anualizado dá 12%, que tirando a inflação de 5,7%, significa 6,35% líquido, que é um belo rendimento, diga-se de passagem. Mas vamos comparar aqui com o Tesouro IPCA mais 2040, que vamos colocar 15 anos de prazo, IPCA mais 7,44, com 15 anos de prazo, e voilá, temos 6,46. E 6,46 é mais do que 6,35. Você pode fazer seus próprios cálculos quando quiser, apertando aqui no segundo link da descrição e tendo acesso à nossa calculadora. Essa é a primeira pegadinha. Agora a segunda pegadinha é uma derivada dela, que é a seguinte. O Tesouro IPCA mais 2040, ele tem mais risco de mercado. O que é risco de mercado, Ramiro? É quando você compra um ativo por um preço e esse preço cai bastante. Expliquei um pouco da dinâmica de marcação a mercado e ela acontece quando as taxas oscilam. Existe marcação no mercado que te beneficia no curto prazo e a que te prejudica no curto prazo. Uma marcação a mercado que te beneficia é quando a taxa cai. Então, se esse título aqui vê sua taxa cair de IPCA mais 7,44 para, sei lá, IPCA mais 6,5, no curto prazo, esse ativo vai render mais do que o esperado. Um ganho relativamente desproporcional. Só que se essa taxa aumenta, ele vai render menos do que o esperado, ele pode até cair no curto prazo. E é importante você saber disso, porque tem gente que não sabe disso. Tem gente que vai lá, compra um monte de tesouro IPCA+, e pior, tá? Às vezes compra por fora da plataforma do Tesouro Direto, diretamente da recomendação do seu assessor no mercado secundário, pagando taxas sem saber, e taxas altas às vezes. E aí fica surpreso porque, olha, minha renda fixa caiu. Sim, isso pode acontecer, beleza? Qual é a terceira pegadinha aqui? A terceira pegadinha é pensar que investimento é um jogo de tudo ou nada. Você tem que alocar ou tudo no Tesouro IPCA+, ou tudo no Tesouro Selic, ou tudo na Bolsa e nada em outros ativos. Na verdade, o bom investimento é um investimento diversificado. Nesse momento, estou vendo uma excelente janela de criação de carteiras diversificadas. E sim, aqui no Clube do Valor, na carteira dos nossos clientes de Wealth, a gente está investindo em ativos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, ou ativos de crédito privado que rendem IPCA mais uma taxa, mas também estamos investindo na Bolsa, mesmo com a Bolsa nas máximas históricas, mesmo batendo recordes atrás de recordes, mesmo com a Selic em 15% ao ano. E mesmo assim, como você pode ver aqui nesse gráfico da Oceans 14, a Bolsa está numa relação de preço por lucro inferior à sua média histórica. Inclusive parecida com a do auge ali da crise do governo Dilma, que aliás foi uma crise que o governo colheu depois de agir de forma muito parecida como ele está agindo hoje, gastando muito mais do que arrecada. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu sei que taxas mais altas do Tesouro atraem muitos investidores e de fato essas taxas estão incríveis. Eu vejo esses dados, de que com juro alto o número de investidores em renda fixa já passou de 100 milhões de pessoas, essa base cresceu 20% na base anual. Só que eu preciso te alertar para esse risco de colocar sempre os ovos todos na mesma cesta, que acaba sendo o comportamento médio do investidor. O investidor médio, ele está sempre comprando o que está mais popular. Muitas vezes saindo de galho em galho, pagando muita taxa, um monte de comissão oculta. E isso tudo me leva à resposta da última pergunta. O que fazer então? Aquilo que quem me assiste aqui todos os dias há praticamente 10 anos sabe o que eu vou falar, que é montar uma alocação de ativos, desenhar uma carteira feita sob medida para ti. Eu já vou te revelar como fazer isso, só que antes eu queria te convidar para uma outra revelação.
dia 10 de novembro, às 19 horas, fazer uma live aqui em comemoração de 10 anos do Clube do Valor, trazendo um presente especial para você que nos acompanha. Esse presente vai ser a nossa melhor oferta da história. Vai ser uma oferta incrível, incrível mesmo, que não vai ser uma oferta de curso, não vai ser um acesso vitalício, não vai ser uma mentoria, vai ser algo que você vai ter acesso mediante um investimento muito menor do que a média, e que na média só tem acesso quem tem patrimônio de pelo menos 5 ou 10 milhões de reais. Para você participar desse momento que eu te convido, porque vai ser a primeira vez que a gente vai trazer essa oferta, possivelmente a única, basta apertar aqui no terceiro link na descrição, beleza? Se você é clubista raiz, você tem que participar. E dito isso, o que fazer nesse momento de taxas tão boas? Passo número 1, ter objetivos financeiros claros e separar eles entre objetivos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo até 1 ano, médio prazo até 5 anos, longo prazo acima de 5 anos. Esquece investir em tesouro IPCA+, para objetivos de curto prazo. Se você quiser, pode investir no Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, para objetivos de médio prazo, em especial, né, aqueles com prazo até 2029, e esquece investir em Tesouro IPCA mais longos para objetivos de médio prazo. Como investir para curto e médio prazo é muito simples, o difícil é investir para o longo prazo. Como é que a gente faz, tá? Passo número 2, quer entender qual é o teu perfil de investidor. Entender o quanto de risco você aguenta correr. Quanto mais risco você aguentar correr, mais espaço você vai ter para um Tesouro IPCA mais 2040, para um Tesouro IPCA mais 2050, inclusive uma bolsa de valores da vida, que aliás é volátil como um Tesouro IPCA mais com vencimento mais longo. No caminho contrário, quanto mais conservador você for, menos peso nesses ativos você deve ter e mais peso em ativos com vencimento mais curto, ligados ao CDI, pós-fixados e por aí vai. Aí o passo número 3 é desenhar uma carteira como, por exemplo, essa aqui. Essa aqui é a carteira de um cliente nosso de Wealth, que idealmente teria 20% de peso em ações brasileiras, 20 ações norte-americanas, 20 em fundos imobiliários, 20 em renda fixa e inflação, 10 e 10 renda fixa pré e pós. Tem que ter um alvo de como está a sua carteira. E aí, escolher ativos para preencher esse alvo. A carteira desse cliente que eu te mostrei, por exemplo, vão ter uma boa performance desde o início, rendendo mais, inclusive, do que o Tesouro IPCA+, por si só. Mostrando como a diversificação acaba trazendo benefícios muito bons. E, por fim, tu pega a tua carteira ideal e tu compara com a tua carteira real sempre que você for fazer novos aportes. Então, o próprio exemplo desse investidor. Ele deveria ter um peso um pouco maior em renda fixa e inflação. Deveria estar com 20%. Está com peso um pouco menor, provavelmente por conta da marcação a mercado. Então, para esse cara aqui, esse é um excelente aumento de comprar IPCA+. O próximo aporte dele, que for equivalente a 1% da carteira, ou até 1% da carteira, ele vai usar para comprar IPCA+. Isso é ações norte-americanas. Esse cara aqui, ele não vai comprar ações brasileiras agora. Porque está exatamente igual ao alvo, está em 20%. E assim, tendo um alvo, um desenho ideal de carteira que seja coerente com o teu perfil do investidor, você sabe sempre o que fazer e consegue constantemente comprar o melhor ativo do momento. Se você gostou dessa forma de investir, você vai adorar aquilo que eu vou revelar no dia 10 de novembro. Para saber mais, aperta aqui. Mas isso, um grande abraço e até mais.